meninas, mulheres de Deus, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro Conectados. É uma alegria estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre herança ou legado, o que você vai deixar para a sua geração. E mediante isso, nós estamos com super convidadas aqui conosco, pastora Dalila e eu, aqui no Conectados, e nós estamos com a Aninha. Oi, gente! E com a Priscila Cavalcante, Olá. meu povo. E hoje nós vamos falar sobre assunto que é muito interessante. Na sua opinião, o que você acha que é mais importante, herança ou legado? Então eu trouxe para vocês o conceito de herança. Herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações que um falecido deixa aos seus sucessores externo. E o conceito de legado é uma disposição de uma pessoa em cumprir um valor que lhe foi transmitido em benefício de uma outra pessoa. Vamos entender, então, a diferença entre herança e legado. Herança, ele fala que há uma obrigação em cumprir uma coisa que foi estipulado, na verdade, né, dentro de um documento que foi assinado e levado diante de para ser assinado diante de várias pessoas. Você tem que cumprir, tem uma obrigação em cumprir aquilo. O legado não, você tem uma disposição em fazer, não há uma obrigação em você fazer aquilo. Você faz porque você está honrando alguém que você acredita naquilo que você recebeu, que te foi transmitido. Muitas pessoas falam em legado só de transferência de conhecimento de valores, mas na verdade existe um legado também de transferência de bens, de empresas, de coisas de família, né? De receitas familiares como um legado. E hoje nós vamos falar de um legado de cura. E para isso nós convidamos a psicóloga Priscila Cavalcante e essa menina maravilhosa que é a Aninha, que está aqui conosco para nós falarmos sobre isso. Vamos lá, pastora, fala um pouquinho aí com o povo que está nos assistindo aqui sobre o que você acha com relação a legado, a herança. Eu falo que legado é tudo que você pode deixar, principalmente para os filhos. E não só para os filhos, mas para as pessoas que estão à sua volta. Então, hoje, essa mensagem que iremos deixar com essas duas convidadas maravilhosas sobre legado é algo que devemos refletir, é algo que devemos parar e meditar. Qual legado você tem deixado? Né? É algo muito, muito profundo. Então, hoje, doutora Priscila, eu gostaria de saber qual o público que você tem recebido no seu consultório, na sua clínica, adolescentes, qual a procura? O que esses adolescentes vêm até a ti? Qual a busca? Qual os sofrimentos? Quais os questionamentos dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os pais? Fala um pouquinho pra gente aí da sua experiência sobre isso. Com certeza, vai ser um prazer. Mas antes de responder a tua pergunta, pastora Dalila, eu quero agradecer imensamente o convite. É uma oportunidade incrível para falar sobre um tema tão peculiar e tão impactante na nossa vida, né? Está aqui do lado da Aninha, né? Um referencial também para jovens e adolescentes na nossa igreja. Vocês são incríveis, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. Então, voltando à tua pergunta, pastora Dalila, hoje eu atendo 90% dos meus pacientes de forma presencial e 10% online, né? A gente teve o período de pandemia e tudo ficou no remoto, houve uma resistência, mas em relação ao público adolescente e infantil, eu atendo 4 a 5, né, no total, entre crianças e adolescentes. Atendo de criança a adulto, mas o meu público hoje está meio que dividido, né? E as demandas principais são depressão, ansiedade, automutilação e por aí vai, né? Existem aqueles que querem entrar pelo caminho do autoconhecimento, de ainda não ter uma demanda tão específica, mas a grande maioria, até mesmo as famílias, né? Porque sempre a família que procura os pais, né? Para que a gente possa fazer o atendimento, são essas demandas. Aninha, e você, como adolescente que você é, por exemplo, o que você acredita que os pais poderiam fazer para agregar na vida dos filhos como uma forma de transmitir um lar curado, uma família curada, para ajudar esses adolescentes a se tornarem adolescentes curados, que possam transmitir para outros adolescentes
um conhecimento de cura, falar sobre Jesus, né? Porque realmente o maior legado que nós podemos deixar para a nossa geração, nós enquanto cristãos, eu estou falando, né? É Jesus. Sim. É Ele como aquele que é poderoso, aquele que pode curar, aquele que pode libertar. E o que que você acha, Aninha? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma coisa muito complicada hoje em dia, essa relação de pais e filhos. Pelo menos no meio que eu vivo, eu vejo muitos adolescentes reclamando e sofrendo de como os pais os tratam. E acho que vice-versa também, isso é muito complicado. Essa relação de amizade entre pais e filhos, eu acho que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Acho que porque muitas vezes os pais, eles vêm de uma geração mais antiga e acredita que é aquele negócio de ter que impor, de tipo, você tem que me obedecer, tem que me escutar. E os filhos que vêm de uma geração mais nova ficam tipo, eu não tenho que te obedecer, eu tenho minhas vontades. Então acho que bate muito de frente com isso. Então eu acredito que o primeiro passo para criar uma geração diferente da que está sendo criada hoje em dia é estabelecer uma relação de amizade dentro de uma casa. Sim. Que antes de ter esse negócio de eu sou autoridade sobre a sua vida, eu sou melhor que você, eu mando em você, eu acho que é essa amizade, essa comunhão de que, tipo assim, eu quero te ouvir, eu quero te entender, mesmo eu sendo seu pai, mesmo eu sendo a sua mãe, eu quero entender o que você está sentindo, eu quero entender o que você passa. E os filhos, tendo esse ambiente, eles se sentem mais seguros para poder dizer o que eles passam. Sim. Porque quando a gente tá, nós adolescentes, principalmente, que é a fase que você passa por as maiores mudanças da as vida, maiores né? mudanças. Eu acho que, principalmente nessa fase, um adolescente, quando ele tá em um ambiente em que ele escuta que ele tem que obedecer, ele tem que abaixar a cabeça Sim. e fazer o que manda, ele não pode opinar, que a opinião dele não vale de nada, ele não se sente à vontade para poder dizer o que ele passa. Então, se ele não se sente à vontade, ou ele vai guardar isso para ele e vai ser machucado, ou ele vai procurar meios de se curar fora de casa. E aí, muitas vezes, isso entra bebidas, drogas, amizades, coisas erradas. E aí, isso vai ferindo e frustrando os adolescentes. Então, eu acredito que uma relação de amizade dentro desse relacionamento de pai e filho é a coisa mais importante que tem que ter dentro de uma casa. Que coisa mais linda, né, gente? É porque eu estava lendo e a OMS fala que o maior índice nos nossos tempos agora é de suicídio entre adolescentes e jovens. E é exatamente nessa fase de 12 a 18 anos, Priscila. E dentro disso, né, desse número que é tão alarmante, a gente percebe que a ansiedade, né, clínica, no caso, né, que ansiedade todos nós temos, né, exatamente. no nível normal, todos temos, né, quando a gente vai fazer alguma coisa não consegue dormir e assim por diante, mas a ansiedade clínica e a depressão tem sido o maior índice no meio dos adolescentes e dos jovens. E a automutilação, como você falou, né, eu desviar a minha dor daquilo que eu estou sentindo por não ter um relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, legal, então eu vou desviar essa dor para um outro lugar e aí essa pessoa começa a se mutilar. Priscila, você acha, como psicóloga que você é, que o que os pais poderiam fazer? Qual a forma, na verdade, né? É que os pais poderiam contribuir com esses filhos para que eles pudessem se abrir mais com eles. A Aninha falou que um diálogo. E na sua opinião, como doutora, o que é que você acha como psicóloga? Com certeza, eu fomento tudo que a Aninha disse, porque tudo começa no sentar à mesa, né? E muitas famílias têm pecado nisso. Sim, é Não verdade. estamos parando e conversando. Todo indivíduo, todo ser humano, ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado, mas estamos numa correria frenética, onde eu não dou espaço para o meu filho poder falar aquilo que ele está sentindo. Então, eu invalido, às vezes, o que ele está sentindo. Ai, só declara palavras negativas, ele não presta, só fica emburrado, só quer ficar no celular, só quer ficar no quarto. Mas quanto de impacto e de responsabilidade afetiva eu tenho verdade. com esse jovem, Sim. com esse adolescente? Então, assim, nós como pais, e você me perguntou como profissional também, precisamos trazer essa responsabilidade. Eu preciso ensinar os meus filhos habilidades sociais, habilidades emocionais, para que ele possa entender o que ele está passando. Então, a gente tende a vulgarizar essa faixa etária. É uma faixa etária em que está um turbilhão de emoções ali, Sim. gente.
Eu vou ser aceito, eu não vou ser aceito, eu tô gostando de alguém e em casa eu não tenho esse espaço. Então ele vai procurar em outro lugar. Então, assim, os pais precisam ter essa atenção. Priscila, mas eu não tenho tempo. Nós temos tempo para tantas outras coisas, né? Então, o ser humano, ele tem essa tendência a trabalhar em conter o que já está no auge, o fogo, vamos conter lá, apagar o incêndio, como se diz, mas não em trabalhar na prevenção daquilo que pode ser trabalhado. Então, assim, o sentar à mesa, participar, ouvir o que o filho tem a dizer, a gente invalida muito as emoções dos nossos filhos. Sim, é verdade. Invalidamos mesmo. E isso é muito preocupante. E o que você acha, Priscila, que seria um alerta para os pais? Aquele ponto dos pais falar, opa, peraí. Porque, igual nós comentamos, você relatou, na correria do dia a dia, muitas vezes você está ali cuidando, olhando, observando, mas tem algo que é um alerta, né? Nós Sim. sabemos que tem um ponto assim que você fala, nossa, meu filho está fazendo isso, minha filha, preciso chegar a conversar, preciso entender o que está acontecendo. Exatamente. O que você acha que você poderia relatar para a gente, assim, alguns pontos que seria esse alerta para os pais? Parar e refletir mais sobre o olhar para os filhos com um olhar diferente. No que diz respeito ao comportamento, cada família, ela se organiza de uma forma, né? E a gente, como pai e mãe, a gente observa, a gente sabe como o filho, ele vai se comportando ali. Quando há uma tendência de uma tristeza absurda, de se ficar isolado absurdamente, todo comportamento onde tem uma intensidade Sim, é maior, verdade. há uma preocupação Sim. ali. Mas assim, Priscila, se tá muito tempo no celular ou tá muito no quarto, vamos avaliar. Filho, vem cá. Só que o que acontece? Os pais, eles querem ir com as ferramentas Erradas. erradas. Nós, como a Aninha bem disse, nós aprendemos de uma forma. Sim. Só que o que a gente pode fazer ali para tentar entender o mundo daquele adolescente? Antigamente, os nossos pais não tinham, né? Eu falo dos meus. A Aninha já tem uma mãe mais nova. Mas, assim, o que eu tenho de ferramenta de informação para poder ter estratégias, né? Então, assim, todo comportamento que é demais, a gente precisa observar Sim. e buscar ajuda profissional, né? Que é um dos pontos também super importantes. Sim, com certeza. E trago novamente, o diálogo é fundamental. Não com o que eu quero dizer, mas eu preciso ouvir a angústia do adolescente, do jovem. Eu costumo falar sobre a mesa, né? Nós temos a mesa, na verdade, como um objeto na nossa casa de decoração. Só que a mesa, ela é muito mais do que um objeto de decoração. Com certeza. A mesa, ela é um objeto que alimenta relacionamento, Verdade. que dá direcionamento. E nós poderíamos, ao invés de usarmos a nossa mesa só para decorar, ou só quando a gente recebe visita, sei que a Dalila, a Aninha não tem isso, né? Você, Priscila, mas muitas famílias que nós atendemos, por exemplo, de mulheres que vão nos nossos chás, de mulheres que vão nos nossos eventos, Deus me deu a estratégia de chá, estratégia de eventos com mulheres, exatamente para trazer novamente essa construção da importância desses valores que haviam se perdido dentro de nós. A gente vai ver que o próprio Deus, né? Ele é tão sábio que ele fez com que um lugar como um deserto se tornasse uma fonte, um manancial. E ele trouxe a mesa que até os nossos dias continua com as mesmas medidas, com a mesma precisão de antes. Óbvio que hoje a gente tem umas mais compridas, né? Mas a mesa com o mesmo significado que nós tínhamos antigamente, que hoje nós deveríamos voltar a isso. Porque nessa mesa, Aninha, como você falou, é uma mesa onde a gente poderia trazer para alimentar os relacionamentos com os nossos filhos. Porque a mesa é o olho no olho, né? É esse contato de eu te olhar, não, filho, fala o que você está pensando, fala sobre o que você está sentindo. Nesse momento da mesa, de eu dar um direcionamento, encaminhar e ouvir o que ele quer falar, ouvir o que ele quer dizer. Uma das coisas que eu aprendi na minha casa, que isso foi um legado que a minha mãe deixou para mim, e que eu aprendi de observar, na verdade, não que ela disse, você tem que fazer isso, mas na minha observação, da forma como ela conduzia a casa, a família. Ela arrumava a mesa e ela sempre dizia, vem, me ajuda aqui a colocar alguma coisa comigo. Ela falou, você vê como que coloca? Você vê como isso daqui é bonito? Você vê como isso aqui combina com isso aqui? E aí ela colocava os filhos sentados, e não éramos poucos, eram muitos, né? 10 irmãos.
E aí ela falava assim, ó, nós vamos colocar uns aqui nessa mesa menor, que são os menores, e você, eu como a mais velha dos irmãos menores, você vai orientar eles aqui como comer, como eles se comportarem. Por quê? Porque quando nós recebermos visita, as pessoas vão ver que a mesa na nossa casa ela é importante. Então, quando eu cresci, quando eu me tornei uma mulher, eu trouxe isso para dentro da minha casa quando eu me casei. E eu chamava o meu filho para me ajuda aqui, ele bebezinho. Porque dentro daquele momento em que eu estava com ele, eu aproveitava para ouvir ele. Sabe onde eu acho que nós começamos a errar? Quando ainda são bebês, 1 ano, 2 anos, quando 3 anos que a criança está vindo do colégio, da crechinha, do maternal, com uma pintura mostrando, mãe, viu aqui minha pintura? Menino, me deixa, né? Por conta da correria. Depois você me mostra, a gente não começa a ouvir. Então, nesse momento, nós deixamos de validar aquilo que de fato é importante para uma criança. Eu ouvi uma mãe dizendo para uma criança na escola, ela disse assim, por que você pintou essa flor de azul? Não tem flor azul? Eu falei, uai, tem flor azul. E mesmo assim, quando ele veio no outro dia, eu falei, você pode pintar a flor de azul, você pode pintar a árvore de azul, você pode pintar tudo da cor que você vê, porque é aquilo que você quer. Porque eu já comecei a invalidar, né? Aquela criança, ele vai chegar quando para ele ter um diálogo e essa mãe poder conhecer sobre essa criança, sobre esse adolescente. Se quando criança ela já invalidou, quando adolescente ela não vai parar nunca para ouvir ele. Eu acho que é aqui que é nossos maiores erros, né, pastora? Sim. Eu vejo, assim, que essa coisa de legado, que você falou da sua família, eu já tive uma criação totalmente diferente. Não tinha esse sentar na mesa, não tinha esse conversar, não tinha saber como foi na escola, como está entre os amigos, não existia essa conversa. Pai era autoridade só e acabou, era pôr comida na mesa, se tivesse comida na mesa, fez o papel de pai. Então, assim, e nem por isso eu não quis ter uma vida assim. Eu falei, vou ter os meus filhos totalmente diferente. Não é porque eu vi que aquilo me fazia falta, eu senti que aquilo não era legal para mim. Então, hoje eu vejo que as pessoas, elas falam, não tive, então não vou dar. Pecam muito nisso. Querem repetir. Não, Sim. eu fui criada assim, tô viva. Sim. Meus filhos vão ser criados assim, acabou. Não, eu penso que nós podemos ser melhores. Sim, é verdade. Isso é ser a sua essência melhor. Os meus filhos vão ser melhor do que eu, tenho certeza. Amém. Eu preciso ser melhor do Nós que meus declaramos pais foram. Eu sei que os filhos dos meus filhos vão ser melhor do que meus filhos. Eu penso no mundo assim. Porque eu penso nesse mundo que nós estamos dialogando, fazendo melhor, sendo ser humanos melhores, ser pessoas melhores e ser filhos melhores, né? Filhos em todos os sentidos. Filho de Deus, filho para servir as pessoas. Então eu vejo que isso é um referencial que temos que agregar sim nos nossos filhos para eles seres melhores, né? Independente de onde estiverem. É verdade. Ana, aqui você de frente com a sua mãe, né? O que você pode dizer, Ana, que do seu relacionamento com a sua mãe, que você pode pontuar como algo assim que isso aqui é incrível, vou deixar para minha geração. Comigo, com a minha A mãe, Ana ou com a é minha muito mãe em si? sincera, hein? Comigo, Com da minha mãe? você e com a sua mãe. Acho que é amizade. Porque eu me sinto muito... Eu já falei isso pra ela. Às vezes isso até me irrita um pouco. Porque eu não consigo fazer qualquer coisa, tipo, não comentar com ela. Porque eu me sinto muito incomodada. E não precisa ser coisa... Não é coisa errada ou coisa... Tipo, qualquer coisa mesmo. Tipo, hoje falei com uma pessoa diferente na rua. Aí eu sinto a necessidade de ter que comentar com a minha mãe. com ela. E aí, às vezes, isso até é ruim, porque às vezes a gente não tem tempo. É muito complicado o tempo, assim, a gente às vezes é muito corrido. E aí eu quero sempre contar e tal. Então, acho que a amizade é uma coisa que sempre foi estabelecida entre, tanto comigo, com a minha mãe, quanto com minha mãe e com meu irmão, que eu sempre vejo também. E é uma coisa que sempre tem muito lá em casa. É tipo assim, você pode me contar, você pode conversar comigo. Eu tô aqui pra te escutar. E eu acho que é uma coisa que eu quero ser também. Que é o que eu vejo, tanto dentro de casa, que é uma coisa, quanto de fora, que é diferente, né? Tanto que eu vejo de fora as pessoas a meu redor reclamando de não terem isso em casa. Eu vejo o quanto que isso prejudica os meus colegas, os meus amigos. E eu falo, eu não quero que o meu filho chegue para os amigos dele e reclame de não ter um ambiente confortável dentro de casa. Então, desde já eu procuro que quando eu tiver a minha família, eu quero ser igual ela em casa, assim, nesse quesito, de ter esse ambiente seguro.
Eu acho que é uma coisa Esse que tem lá em relacionamento casa. de amizade. Exatamente, sim. De compartilhar. Olha só, tem a necessidade de compartilhar com Sim, você. com certeza. Que coisa linda Eu isso, falo hein? que isso, além de ser esse vínculo que a gente tem de amizade, é oração. Porque eu vejo que Ela fala eu mesmo, falo porque eu isso pra peço pro ela. Espírito Santo. Porque isso eu falo, Senhor, eu quero que os meus filhos tenham essa liberdade de não precisar. Eu sei que precisa, às vezes, de um trabalho igual da psicóloga. Eu sei que é necessário. Mas eu quero que eles tenham esse suporte de chegar na mãe, de falar o que está acontecendo, alguma coisa no colégio. Às vezes, coisa boba que eu olho e falo, que vontade de rir. Mas eu paro e falo, nossa, filha, isso é muito isso. E aconselho e converso. Então, assim, eu vejo que isso é importante para eles. Eu sei que todos nós temos nossas falhas. Eu não sou, uau, a mãe perfeita. Mas isso eu tento deixar esse legado para eles. De amizade, de conversar. Ontem mesmo nós conversamos, uma coisa que eu gosto muito. Tem algo acontecendo no ar. Tem algo, né, em evidência. Poxa, eu preciso chamar a atenção e chegar e conversar. O mundo em si, a nossa volta, o universo está assim, assim. Peraí, deixa eu dar um suporte para eles, né? Sim. Eu preciso sentar com eles e conversar, orientar. Para que a hora que eu brinco, eu falo, a hora que o ladrão chegar, as portas estejam trancadas, né? Então eu tento. Eu sei que nem tudo nós vamos conseguir, né, pastora? Sim. Mas nós temos que deixar o nosso legado da melhor forma possível. Que é muito importante, né, Priscila? Por exemplo, você falou de automutilação. Eu já tratei vários adolescentes. Teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja aqui no Guará. E aí, quando terminei de ministrar, ela estava muito nervosa, porque a palavra foi muito impactante, muito direcionada a ela. Sim. E aí, naquele momento, assim, o Espírito de Deus falou muito forte com ela e falou que ela tinha necessidade de falar, porque no momento o Senhor me trouxe uma palavra de sabedoria. Ele falou: tem alguém no nosso meio que se automutila. E aí, naquela hora, aquela palavra que foi direcionada a ela, terminou, ela veio e pediu para ser ouvida. E ela contou, assim, casos horríveis que era como se tivesse passado, sabe, toda a geração do pai, porque, na verdade, ela via o pai doente. Ela via a forma como o pai tratava dentro da casa mãe, ela via a forma como a mãe tratava os outros filhos, e aquilo fazia com que ela ficasse emocionalmente desestabilizada, né? E ela desviou aquela dor. E como é que você acha, Priscila, que uma mãe pode perceber? Por exemplo, a automutilação são pontos que não são visíveis, né? A Sim. maioria são pontos que os pais não vão conseguir perceber aonde que são pontos bem, né? Eu gostaria que você falasse como que os pais podem perceber que os filhos estão fazendo isso, ou como eles podem ajudar, né? Fora levar, é claro, direcionar para uma psicóloga, como você acha que eles podem perceber isso? Sim, olha, existem inúmeros fatores, nada acontece por acaso, né? Muitos jovens, eles se automutilam em lugares que não sejam visíveis, né? Que não são visíveis, mas outros já se automutilam em locais visíveis, já no braço. Sim. Eu atendi uma jovem, foi até numa escola, que eu fiz um trabalho voluntário, e ela sofria tanto porque tinha sofrido abuso sexual, né? Há um tempo atrás, e ela se culpava. E a forma dela se culpar, de extravasar, né? Ela se culpava se automutilando. E uma vez ela foi mostrar para o pai. Aí o pai falou: você já tá de frescura? Esconde isso daí e põe uma blusa maior. Então, assim, vão existir contextos Sim, que as pessoas vão querer repetir ciclos, né? é verdade. Eu vou ser ignorante, não vou ver, ela tá querendo chamar atenção. De fato, querem chamar atenção. Mas não é aquela atenção de fazer bagunça, existe um sofrimento ali por trás. Então, como eu disse anteriormente, nós conhecemos os nossos filhos, a forma que eles falam, Sim. a forma com que ele vai conduzindo, eu mesmo com a Sofia, 13 anos, no auge ali da adolescência, né, né, Aninha? Ela tem também essa necessidade de chegar e conversar: mãe, aconteceu isso na escola. E quando eu vejo que ela não tá dessa forma, que ela já muda, aí eu falo: Sofia, vem cá, minha filha, o que foi que aconteceu? Ela reluta, demora, mas ela vai e me conta a demanda. Então, assim, nós precisamos estar
atentos, né? Qualquer Não tem uma mudança de fórmula comportamento. mágica. Não tem uma fórmula mágica, porque a Sofia, minha filha, se comporta de uma forma. A Aninha, com a Dalila, se comporta de outra. Então, assim, é conhecer os nossos filhos, né? Nós temos essa responsabilidade. Diante de Deus, nós vamos apresentar isso, né? Então, como é que nós estamos conhecendo e tratando os nossos filhos? É estar atento aos mínimos detalhes, não é ficar paranoica, é claro, né? Mas, assim, sentir como é que ele está se comportando, por que que ele está se isolando, olhar mesmo. A Sofia, eu vou trazer, depois ela vai falar, mas você falou demais de mim, não tem como. Ela chega, eu tô no banho, ela entra e vai conversar comigo. Então a gente tem essa troca. E da mesma forma, ela tá no banho e ela me chama, mãe, vem aqui conversar. Então, assim, ter esse olhar, não ter essa restrição de conhecer o seu filho, até mesmo o corpo. Não tô falando para extrapolar as regras, né? Mas hoje filhos não podem, ou os pais não podem. Não, meu celular é meu, não vai olhar. Sim. Então a gente está vivendo nisso, então a gente precisa quebrar essa barreira. Estamos dentro da mesma casa, mas estamos distantes. Então a gente tem que voltar ao diálogo, à mesa e perceber. Os nossos filhos são as nossas maiores heranças. E uma frase que me tocou muito, que eu vi um dia desses, se a gente está preocupado no que a gente vai deixar para os nossos filhos, como carro, casas, fortuna, ou no tipo de filho que eu vou deixar para o mundo. Sim. Isso me tocou bastante. Eu falei, Deus, será que eu estou fazendo o trabalho correto? Será que eu estou observando? Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Separação, eu tinha apenas 3 anos de idade, de uma forma absurda. Eu sei que vai ter outra oportunidade para falar um pouquinho, mas assim, totalmente improvável, mas eu decidi romper um ciclo. Não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, nunca. Por um tempo eu olhava assim e tentava encontrar É inevitável, um né, culpado, gente? Chegar um momento que né? não consiga procurar um culpado, né? Mas eu decidi romper um ciclo. Por vezes pensei que não tivesse uma família e hoje tenho uma família abençoada, com seus altos e baixos, mas em Deus consolidada. Então, assim, a gente pode decidir romper ciclos se a gente se observar. E só para finalizar esse fiozinho da meada, o que acontece? Eu mesma, Priscila, às vezes não me dou a oportunidade de me ouvir. Então, como é que eu vou estar apta a ouvir o outro, o meu filho? Então, a gente tem que parar e se ouvir. Porque quando a gente se ouve, a gente está com a habilidade ali socioemocional balanceada, ninguém vai ser 100%, Sim. e a gente vai poder entender e amar o outro. Sim, se você não tiver cuidado com você mesma, como Você não você vai consegue. conseguir cuidar do outro, né? E eu falo assim que é uma coisa muito linda, porque eu posso até citar a Aninha aqui, porque muitas vezes ela chega perto de mim e fala, mãe, o que foi? Você quer Sim. conversar? Vamos conversar? Sim. E às vezes ela força, ela vê que não tá legal, ela força, ela, vamos aqui, senta aqui, vamos conversar? Então, isso é você olhar para o outro e ver que não tá bem. Então, eu vejo hoje pais dentro do mesmo lar que não percebe. Não percebe esse ponto aí que a gente vi falou. uma família que se comunicavam pelo celular, dentro da mesma Isso é um casa. absurdo, né? É absurdo. É muito sério isso. Então, assim, hoje eu tento trazer isso para minha vida até um momento com cada um diferente. A Aninha gosta de conversar, a gente às vezes senta na mesa só nós duas. Ontem mesmo foi um dia, todo mundo dormindo e nós duas na mesa fazendo um lanche. E ela ainda brincou, falou assim, mãe, senta na minha frente, eu gosto de sentar de frente para Eu gosto de você. estar no olho. Você Então, das assim, a minhas. gente tira esse momento, às vezes, vamos assistir um filme. Sim. Então, o que eu vejo que é importante também os pais quererem entender e saber o que os filhos gostam. Construir memórias, né? Meu filho gosta de assistir Exatamente. TV, vai assistir TV com ele. Sim. Minha filha ama ir pra uma livraria, tomar um café, ler um livro, ela ama. Vou com ela, não me custa. Então os pais falam, vamos pra igreja, vamos pra casa da avó, vamos pro parque, vamos... Aquilo ali, os filhos gostam daquilo, sabe? Você gosta, mas seus filhos gostam? Exatamente. É o churrasco em casa. Seu filho gosta do churrasco em casa?
sabe? É ver aquilo ali, saber a opinião de cada um. Quando nós vamos viajar, a gente sempre fala isso. Sentamos e falamos, vamos ver os Cada um pontos, escolhe um. onde iremos, o que você quer ver, o que você quer dessa Eu viagem. cafeteriana. Então, eu também gosto, mas ela gosta da livraria, se a gente Eu tiver um gosto livro. de Eu gosto de livraria. museu, essas coisas. Então, assim, eu vejo que falta isso. Falta muito isso. Os pais impõem tudo, a gente decide tudo, porque a gente que tá pagando, vocês não ficam quietos e vão, acompanha. Não é assim, sabe? Eu acho que para ter uma vida prazerosa, para deixar um legado bacana, tem que ter a participação de todos. Porque somos seres, somos indivíduos, e cada um vai ter sua opinião, vai ter sua vontade. Então, eu acho que falta muito isso hoje, né, nos lares. Aninha, eu vou só Tá. te fazer uma pergunta para você falar o Tá. que você está pensando. Entre você e o João, por exemplo, você Nossa, acha eu ia falar disso agora. Você acha que tem uma forma diferente da sua mãe lidar, por exemplo, com você e com o João? Você acha que ela faz uma distinção, gosta mais de um, mais de outro? Não, de gostar não. Eu acredito que só são formas diferentes de se lidar, porque são pessoas diferentes. Até porque a minha linguagem do amor e a linguagem do amor do João é totalmente diferente. Então, não dá para lidar da mesma forma. Verdade. Se minha mãe tentar amar os dois da mesma forma, um vai se sentir menos amado. E não vai ser porque um é menos amado, mas é porque tá lidando da forma errada. Eu ia falar sobre o João, mas no quesito de, tipo, saindo um pouco de paz, mas continuando em família, é sobre eu e ele, tipo, como que eu lido com ele sendo uma irmã mais velha, que eu me preocupo muito também. Às vezes minha mãe fala que eu sou a segunda mãe do João. E às vezes eu me sinto assim mesmo. Mas eu sempre tento também ser aquele lugar de refúgio do meu irmão, porque eu acredito que relacionamento de irmão é muito diferente de relacionamento de pai. É muito diferente. Muito. Então, tipo, a forma que... Eu já falei isso pra minha mãe. A forma que o João é comigo, que é com a minha mãe, é totalmente diferente. Tem vezes que eu falo, mãe, eu nem reconheço o João perto de você. Tanto que eu relato, às vezes, situação, né, Ana, e falo, conversa com ele. Porque Se eu ela sei- pede pra eu Eu conversar. falo, conversa com ele. Porque às vezes ele não se abre, não fala comigo, mas vai falar com a irmã. Então, eu Eu tento sempre sempre falo passar esse lugar de refúgio pra ele. Eu tenho uma coisa que eu faço... Acho que minha mãe nem sabe, que é uma coisa assim que eu faço muito... Muito... Tipo, algo que eu tenho comigo, que não é nada muito com a família. Mas eu tento, uma vez na semana, normalmente final de semana, tirar um momento com o João, que é meu irmão. E aí, tipo assim... Eu vou e faço uma coisa com ele. Aí minha mãe fica, vamos ver filme. Eu, não, hoje eu vou ver filme com o meu irmão, com o João. E aí, tipo, eu falo, vai pro quarto, hoje é eu e o João. E aí, tipo assim, meu irmão, ele ama jogar, por exemplo. E eu não gosto. Mas aí, às vezes, eu vou lá e fico horas no quarto dele, jogando com ele, mesmo eu não gostando daquilo, porque é uma coisa que ele ama fazer. Ele se sente muito especial quando eu tiro o meu tempo pra fazer isso com ele. Então, eu tento sempre tirar pelo menos um dia da minha semana e fazer, assim, dia de dedicar pra ele. Um dia não, porque dia é muita coisa, mas, tipo, um momento, uma hora do meu dia, assim, da minha semana, sempre pra dedicar pra ele, porque eu vejo que isso faz muita diferença, muita. Tanto no nosso relacionamento, assim, quanto na família, mas eu vejo muito na família. Eu vi um vídeo uma vez de uma mulher, ela tinha, tipo, 35 anos, assim, mais ou menos. Ela tava gravando um vídeo falando, gente, hoje eu tô me arrumando, porque eu vou pra um jantar com meu irmão. E o irmão dela era casado, já tinha filho. E o irmão dela ia buscar ela na casa dela e levar ela pra um jantar. Porque ela diz, desde os meus 12 anos, meu irmão tem o dia do irmão comigo, que todo mês ele me leva pra um lugar. E ele deixa eu escolher o lugar e tem um dia comigo, como se fosse aquele dia da gente. E, tipo, ela tinha já mais de 30 anos e desde os 12 ela fazia isso com ele. E ela lembra, ela disse que esse é o melhor dia do mês dela. E aí, tipo, eu vejo o quanto que isso tem um impacto muito grande na vida dela. E ele é o irmão mais velho, né? E aí eu peguei isso pra mim. Antes eu já fazia, mas eu peguei bem isso pra mim. De, tipo, eu quero que daqui 20 anos meu irmão fale disso. Fale, tipo, desde que eu era pequena, a Aninha, minha irmã mais velha, tirava um tempo pra ficar comigo. E mesmo tendo uma família, no caso, um esposo, quando eu crescer, eu ainda quero ter essa relação com ele. Porque eu acho que Formidável. é muito importante. Incrível isso. Fiquei Porque, emocionada. nossa, a gente tinha com a minha mãe o dia da mãe e filha, as minhas duas irmãs, eu e a minha mãe, e depois na segunda era o dia das irmãs. A gente saía das cistas, a gente falava, hoje é o dia das cis. Nós vamos sair, vamos tomar alguma coisa, vamos conversar um pouquinho, porque isso é legal para o entrosamento, para um relacionamento. Ana, você falou algo que é formidável. Você não gosta de jogar videogame, mas você joga. Por quê? Isso é amor. Amor é eu fazer aquilo que eu não gosto, mas que o Abrir mão, outro né? gosta. É verdade. Abrir mão da minha vontade em prol de estar construindo no meu irmão uma memória, algo que vai ficar marcado nele para sempre, gente. Isso vai ficar marcado nele para sempre.
com certeza absoluta, ele vai transferir isso para os filhos dele. Vai dizer, Amém. a minha irmã fazia isso, ela não gostava de jogar videogame, mas ela jogava videogame comigo, porque ela sabia que eu gostava de jogar videogame. Isso é amor. Amor não é aquilo que eu faço porque eu gosto, não é aquilo que eu faço que eu não gosto. Inclusive, isso fala sobre chamado, né? Porque o chamado de Deus na nossa vida é daquilo que nós não gostamos de fazer, Renúncia. né? Porque você tem que renunciar ao que você gosta em prol daquilo que Deus Sim, quer para você. Verdade. Isso é amor. Então, Deus, ele é tão perfeito, e olha o que você fez, é algo que você faz, na verdade, que é algo tão incrível que a gente não tem muita noção da grandiosidade que grandeza. isso tem. E que isso vai ficar, né, marcado nele para Até sempre. espiritualmente, né? Espiritualmente, exatamente, Aninha. Porque você está fazendo com que o João se torne um menino emocionalmente mais saudável. Amém. Porque ele sabe que ele tem uma parceira, que ele tem alguém com quem ele pode contar. Tem alguém que tira um momento para ele, né? Que está ali para ele. Você está ali para ele, Ana. Percebe como é poderoso isso? Sim, É muito verdade. E é tão incrível isso que, igual ela relatou, quando ela faz alguma coisa com ele assim, ele fica outro adolescente em casa. Ele conversa mais, ele fica mais com a gente, ele não fica muito no quarto, sabe? Ele se sente importante. Ele é importante, mas ele se sente. Ele fala, poxa, eu existo nessa casa. Isso valida, né? Sim, Nossa, exatamente. é muito diferente o comportamento dele. Então, assim, às vezes a Aninha também detesta pipoca, né, Aninha? Sério. E o João Eu amo ama pipoca. O João é João ama. apaixonado O por bolo pipoca. de aniversário dele foi escrito pipoca em cima. E ele é Então, apaixonado. assim, a gente tira sempre um dia da semana. Pô, vamos assistir um filminho com ele, vamos. Aí senta lá com a baciona de pipoca e assiste um filme com ele, comendo pipoca e ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz. Isso é incrível. E às vezes São ele fala, coisas tão simples, então, né? São tão simples. Lá em Então, é casa- aquilo que eu falei no início, né? Prestar atenção o que cada um gosta, porque às vezes pontos tão pequenos vai fazer tanta diferença. São coisas que parecem tão insignificantes para uns e que são tão grandes para outros, né? Verdade, Exatamente. um impacto muito grande. Lá em casa é a sexta-feira, é o dia do filme. Aí a gente pega o colchão das meninas e coloca na sala. Então, assim, vai contando. A Yasmin, a menor, 5 anos, mãe, hoje é o dia do filme? É o dia do filme? Aí a gente sempre abre mão, eu e o Igor, né, de escolher o filme. Sim. Aí, Yasmin, hoje é você. Sofia, hoje é você. Assim como arrumar a mesa, é você dar uma responsabilidade ali que ele vai se sentir importante. Sim. É outra coisa, assim, fenomenal. E elas ficam, hoje, Yasmin, hoje é o dia do filme? Não, é sexta-feira. Não vê a hora. Uma coisa simples, Sim, gente, clichê. verdade. Mas está fomentando memórias no Verdade, coraçãozinho delas. Incrível isso. Muito gostoso. Ana, você que lida com adolescentes da sua idade, apesar de você ter uma maturidade, né, até fora do normal para algumas pessoas, nosso pastor fala que essa menina, ela é um adulto no corpo de uma menina. E ela gosta de cozinhar, você sabia disso, né? E ainda gosta de cozinhar. Então, você que lida com adolescentes, né, no seu convívio, como é que você consegue ver, por exemplo, eu sei que você está escrevendo um livro, né? Tô escrevendo. Olha isso aí, gente. Tá escrevendo um livro. Sim, escrevendo sobre romance. É um romance, menina. Tem uns 4 em andamento aí que vai Fluir, indo, né? Vai fluir. Ai, que bom. E como é que você acha que, como você ajuda outras meninas, a gente já pode dizer que a Ana é uma mentora, sabia, Priscila? Com certeza. Então, que ela tá ali mentorando, instruindo outras meninas. Como que você acha, por exemplo, que você que é uma menina emocionalmente saudável, porque você vem de um lar saudável, né, emocionalmente, que você acha que a importância de nós construirmos uma geração de pessoas emocionalmente saudáveis, de adolescentes, para influenciar uma geração? Qual o lugar, por exemplo, que você acha que você pode ir fora a escola, por exemplo, para você ter esse contato com os adolescentes e ajudar aqueles, né, na sua percepção, na sua visão. Aquele ali precisa mais de mim. Como que você consegue ver, ter esse feeling, assim, de um lugar ou de perceber isso? Então, eu acredito que isso é muito. Acho que Deus colocou, assim, uma pitada disso. Porque eu tenho um discernimento sobrenatural. Às vezes eu até falo pra minha mãe, tinha que ser psicóloga. Porque Amém. eu tenho. Às vezes eu consigo, assim, perceber de uma forma muito surreal as coisas que eu até fico. Só pode ser Deus. Então, tipo, eu sou uma pessoa que observo muito. Como eu escrevo, eu acho que isso me ajuda muito a observar muito o tempo inteiro. Então, eu tô sempre de olho em tudo, o tempo inteiro. E eu tenho, assim, uma cabeça que eu consigo focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se tem um nome
de acordo com a psicologia e a ciência pra isso, mas eu consigo focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso me ajuda muito a conseguir estabelecer relacionamentos. Vou dar um exemplo da igreja. Uma coisa que eu sempre percebo muito é quando tá lá no culto, no nosso culto de adolescentes, a galera vai lá pra frente pra ficar pulando e tal. E sempre tem um ou outro que fica quietinho no fundo. E eu sempre vou chamar. Porque se ele tá no fundo, é porque ou ele não tá se sentindo, ou é porque ele não se sentiu parte do lugar. Pertencente, né? Ou porque ele não se sentiu, tipo, à vontade pra estar lá. Ou às vezes é simplesmente porque ninguém foi lá e mostrou que ele é importante. Como se, tipo, ele estar lá no meio não faria diferença. Já que ninguém foi lá chamar ele, tanto faz ele estar ou não. Então eu vou lá e eu falo, seria muito legal ter você lá, seria muito legal você estar com a gente. E eu acompanho a pessoa pra ir. Porque ela vai sentir que eu faço a diferença estando lá. Porque se eu não estou, ela veio no meu lugar e me chamou. Então eu percebo isso. No colégio também, você falou fora, mas o colégio, assim, é um meio que eu mais percebo isso. Porque as pessoas que eu tô todos os dias, né? Tipo, eu tô 5 vezes na semana com aquelas pessoas. Então eu percebo muito. E também acho que na internet. Aí é que eu queria falar com você, Ana. É exatamente desse meio que, na verdade, é algo que não, tudo veio de Deus, né? Eu acredito Com certeza. que Deus, ele já sabia desse tempo que nós iríamos passar por esse momento e ele criou essa ferramenta que é formidável, que muitas pessoas usam de maneira errada, Eu né? acredito, eu tenho uma frase pra mim que eu até compartilhei, que é assim: o inimigo, ele não cria coisas pra nos dispersar, ele pega o de Deus e deturpa. Exatamente, Ana. Então Exatamente. ele vai deturpar o que Deus já criou como uma bênção e vai tentar transformar aquilo em uma maldição nas nossas vidas. Exatamente, é isso mesmo. Então, essa ferramenta que é tão incrível como a internet, que nós poderíamos usar de forma certa, inclusive para ganhar uma geração Sim. de crianças, adolescentes. Porque eu vou falar para vocês, a minha sobrinha, ela tinha 5 anos de idade, ela colocava lá no aplicativo do Instagram e ela colocava assim, procurar tal coisa no Instagram, né? Ó, para você ver. Então, se é um lugar onde as crianças, adolescentes, jovens estão indo, o que a gente pode fazer? Usar pessoas, por exemplo, que são ferramentas, que são pessoas pontuais que Deus tem levantado nesse tempo, e eu tenho convicção de que você é uma adolescente que Deus tem levantado realmente nessa geração para fazer um diferencial, porque nós percebemos, né? A gente vai ver várias pessoas dentro da Bíblia que Deus levanta. Levanta muitos, a gente vê uma multidão de pessoas sendo levantadas por Deus, mas a gente vê aquele que fez um diferencial, que foi alguém muito relevante, que são citados na Bíblia e que a gente vai ver. Então, Ana, eu sei que você é uma pessoa que Deus ele te levantou, uma adolescente pontual nesse tempo, nessa geração, para fazer a diferença. Amém. E você, por exemplo, talvez não tenha tanta... não seja tão... conectada com essa internet, né, de estar sempre na internet, falando vídeo, fazendo vídeos, não sei se você faz, mas lives, né, para que os adolescentes estejam lá para trazer esse momento, espiritualizando eles e fazendo eles se sentirem pertencentes, porque a internet é uma ferramenta que a gente pode fazer com que essa criança, adolescente, se sinta pertencente a um grupo de pessoas. Por que tem gente que coloca tatuagem, coloca piercing, que faz? Porque eles querem se sentir pertencentes, né? As 3 leis do amor, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio, eles querem se sentir pertencentes a uma tribo, a né, Ter uma identidade. Né? Exatamente. E como que você acha, por exemplo, que a nossa geração, a sua geração, pode contribuir com isso, tendo a internet como essa ferramenta, Ana? Eu acho que acredito que a forma que eu uso a internet, como eu falei, eu acredito que Satanás, ele não cria coisas pra nos dispersar, ele pega o de Deus e ele deturpa. Então, ao mesmo tempo que a internet ela pode ser uma bênção, ela pode se transformar em uma perdição, dependendo da forma que você usa. E quanto mais pessoas a gente tiver que entendam que elas podem fazer a diferença nesse meio, mais a gente consegue levar esse meio pro meio da luz, né? O meio da comunicação. Eu vejo muita gente falando, mas meus vídeos só chegam para 100 pessoas, para 200 pessoas. Só que se todos nós pensássemos assim, não teríamos ninguém. Então, eu acredito que cada pessoa que posta uma frase, um versículo, um vídeo, faz muita diferença. Eu acredito que é o meio mais fácil. Eu acredito, sinceramente, que é o meio mais fácil que a gente tem de pregar é na rede social. Eu acredito que é o meio mais fácil. É mais fácil que pregar pessoalmente, é mais fácil que... É muito fácil dar testemunho no meio das comunicações, porque é simplesmente basicamente todo mundo hoje tem um celular
E é você abrir, você falar daquele amor que te salvou, que te alcançou. E é você fazer isso, e isso pode alcançar muitas, muitas vidas. Mas eu acredito que, assim, é o que eu falo pra mim. Muita gente me pergunta, como que você tem tanto seguidor? Como você chega a tantas curtidas e tal? E eu sempre falo a mesma coisa. Não, porque o meu foco nunca foi números. O meu foco sempre foi vidas. Eu acredito que enquanto as pessoas tiverem focos em números, em Sim, curtidas, em verdade. quantidade, elas nunca vão alcançar aquilo que Deus tem pra elas. Mas quando a gente começa a entender de que, por mais que não seja olho a olho, aquilo ainda são vidas, ainda são almas, ainda são pessoas que estão sendo tocadas. Sim. Quando a gente começa a entender que é por almas e não por números ou por fama, aí eu acredito que Jesus, ele derrama da graça dele sobre as nossas vidas. Então, eu só recebi o que eu tenho hoje de número de seguidor, de visualização, de tudo isso, quando eu entendi que não era por isso que eu fazia, mas sim porque Jesus amava aquelas pessoas e por isso eu tinha que amar. Então, eu tava falando isso com os meus colegas segunda-feira, que eu tenho uma... A gente faz toda segunda no meu colégio, a gente começou a fazer agora uma célula. E eu até falei sobre isso, que quando a gente é alcançado pelo amor de Jesus verdadeiramente, a gente não consegue guardar esse amor dentro de nós. Porque eu passo por situações na minha vida que eu falo, foi só Jesus, e se não tivesse Jesus, eu não sei o que eu faria. E aí Jesus me traz a reflexão de que, tipo assim, existem pessoas que passam pelas mesmas situações e que não têm a mim. Como você acha que elas agem nessas situações? Isso me dói, por saber que eu olho para as situações da minha vida e vejo que Jesus é a única alternativa, só que tem pessoas que não têm Jesus como uma alternativa. E eu entendo a necessidade que eu tenho de mostrar Jesus como a alternativa para essas pessoas. Então, eu acho que quando você entende o amor de Jesus, você não consegue guardar pra você. E quando você entende o amor de Jesus, você usa de tudo pra falar desse amor. Incluindo a internet, tipo, a sua vida, tudo que você tem. E principalmente o seu celular, porque, como eu falei, é um meio fácil. Quando a gente entende que esse amor pode alcançar as pessoas, a gente quer falar desse amor, a gente quer gritar esse amor, a gente quer espalhar esse amor, a gente olha pra uma pessoa e só pensa, se você encontrasse Jesus, sua vida seria diferente. A gente é assim. Então, eu acho que é automático esse negócio. Né? Exatamente, é uma chama que, tipo assim, se torna automático você usar de tudo que você tem nas suas mãos pra pregar, inclusive das redes sociais. Então, é uma coisa que vem de dentro. Acho que primeiro é uma coisa que vem de você amar vidas. E aí você quer tanto transbordar sobre essas vidas que você usa de tudo que você tem, inclusive da internet. Que incrível, né, gente? É bom demais. É uma Ouvi a fonte Aninha falar inesgotável, assim, né? A gente fica aqui quietinha, deixa eu falar. Priscila, vamos dar suas considerações finais Vamos aí, concluir. Priscila. Então, gente, diante de tudo que a gente conversou aqui dessa riqueza, né, infindável sobre relações, sobre emoções, sobre patologias, né, eu vou para um ponto-chave, porque não tem como eu sair do que eu sou. E o que eu sou filha de Deus. E creio que Deus, ele pode curar, transformar. Então, em Deus nós podemos romper ciclos. Em Deus nós podemos ter uma família saudável, né? Com certeza foi Deus que ortogou a sabedoria ao homem para que ele pudesse fazer uma medicina e se especializar em psiquiatria, em psicologia, em todas as outras áreas. Mas eu creio, né, mesmo sendo profissional, porque hoje tem esse estigma muito forte, né? Não, a psicóloga, não. Então, assim, em Deus, nós encontramos a resposta para tudo, né? Para as famílias, para os corações aquebrantados. E eu ainda falo algo mais. Eu não entro para atendimento sem falar com Deus. E eu apresento todos os meus pacientes a Deus. Então, assim, não tem como tirar isso de mim. É antiético. É aquilo que me faz crer. É aquilo que me motiva. E a gente até usa isso com os pacientes quando a gente está em atendimento. A fé dele. É algo que vai impulsionar para que ele possa vencer aquele processo. Então, assim, do menor ao maior. Em Deus nós conseguimos tudo. Amém. Glória a Deus. Aninha, suas considerações, Aninha. Basicamente na mesma visão da Priscila, eu acredito que Jesus é a base de tudo. E quando a gente baseia nele pra fazer qualquer coisa na nossa vida, seja construir uma família, seja construir o nosso profissional, nosso emocional, espiritual, a gente tem sucesso se a gente se baseia na vontade dele. Então, eu acredito que entendermos quem nós somos em Jesus nos torna pessoas emocionalmente equilibradas. Então, a nossa identidade, eu acredito que é um ponto que
uma base na nossa vida. Entender quem nós somos. E aí foi o que você falou, filhos. Nós somos filhos. Então, entender que nós somos filhos de Deus. Entender que nossa identidade, ela não é formada pelo que fazemos, mas pelo que foi feito, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós entendemos isso, eu acredito que a gente tem uma metanoia, a gente tem uma nova visão, a gente é transformado. Então, quando nós entendemos quem nós somos, nós partimos a agir como quem somos. Então, se nós sabemos que somos filhos, nós agimos como os filhos. Então, a gente para de aceitar certas coisas, a gente para de frequentar certos lugares, de falar certas coisas, e a gente muda as nossas atitudes. E isso vale para qualquer coisa, tanto que quando a gente entende que há uma família, ela foi estabelecida por Deus, entendemos qual é o papel de cada um dentro de uma família perante a Deus, a gente tem uma família equilibrada, uma família emocionalmente estabilizada. Óbvio que tem os altos e baixos, mas nós temos aquela segurança e saber que os altos vão vir, os baixos vão vir, mas a gente sempre tem igual diz em Mateus, nossa casa está firmada sobre a rocha, não sobre a areia. E é exatamente isso. Ótimo. Vai lá, Quando amiga. eu vejo assim que não tem sem nem palavra. Elas se colocaram aqui tão profundo, tão imenso que a gente só tem que concluir. Quando a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo, já se conclui em tudo, né? É verdade, Então, assim, verdade. esse cuidado de vidas é tremendo. E o mundo fala, a gente escuta muito essa frase, a família é a base de tudo. Jesus é a base de tudo. Porque Jesus está na base, aí vem a família estruturada. A gente erra, igual a Aninha colocou, nós temos os altos e baixos, somos humanos, temos nossas falhas. Não existe aquela família perfeita. Mas se Jesus é a base, não afunda, não passa de Jesus. Eu falo que Jesus está ali, nada vai passar. Se nada passar, parar nele, tudo que nós precisarmos, chegar nele e ficar nele. Uau, acabou. E é exatamente dessa construção. Eu iniciei falando sobre legado e herança, né? Que herança é uma imposição, mas legado é algo que você faz com naturalidade. Por exemplo, você vê algo que a Aninha tem, né, que é tão importante, né, que você transfere para sua família, que nós transferimos para a nossa família. É que Jesus, ele é a base de tudo. Nós jamais teremos uma família emocionalmente saudável sem Jesus, porque partindo do momento em que nós conhecemos quem somos, daquilo que foi feito por nós para nós estarmos aqui, o fazer, ele se torna insignificante perto de quem nós somos, não é verdade? E dentro disso, é tão incrível ouvir uma adolescente com tanta maturidade espiritual e emocional falar daquilo que está sendo construído nela, né? Desse relacionamento, dessa base de saber quem ela é em Cristo, daquilo que ela pode ser. Nós somos ferramentas na mão de Deus e a partir do momento que nós entendemos aquilo que nós somos, somos uma arma para saquear o inferno. E o que nós podemos fazer, então, é tão grande, é tão gigante que muitas vezes a gente nem tem noção do quão poderoso nós somos em Deus, de quão poderosas nós somos no Senhor. Somos mulheres superpoderosas. Amém, meninas? Amém. Então é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por ter vocês. Foi um prazer, Aninha. Um prazer ouvir você. E Priscila, foi uma honra ter você Obrigada, aqui menina. conosco. Prazer. Né, amiga? Foi tremendo. uma honra, foi incrível ter vocês aqui. Muito bom. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus. Nós nos vemos semana que vem.